A guerra na Ucrânia está chegando ao fim? O ano de 2025 pode ser o último capítulo desse pesadelo geopolítico, mas o que isso realmente significa para a Europa, para os Estados Unidos e, claro, para o futuro de Vladimir Putin? A Rússia está avançando como nunca, enquanto o Ocidente, cansado e dividido, se vê diante de decisões cruciais. Fique comigo, porque o que está por vir pode mudar tudo. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar abaixo sobre o que você acha desse cenário catastrófico. A guerra da Ucrânia já dura quase 3 anos e o cenário, em vez de melhorar, parece piorar a cada dia. Apesar das promessas de vitória de Kiev e da resistência das forças ucranianas, o exército russo está ganhando terreno a passos largos, especialmente no leste, onde a cidade de Donetsk e outras regiões têm sido tomadas uma a uma. Estamos testemunhando o desfecho dessa tragédia, e muitos já apontam 2025 como o ano decisivo. Mas o que está em jogo é muito mais do que simples vitórias e derrotas no campo de batalha. A geopolítica mundial está sendo moldada diante dos nossos olhos. E o que acontecer a partir de agora pode ter consequências imprevisíveis, desdobramentos militares e perdas ucranianas. Enquanto a Rússia avança, a Ucrânia está perdendo cada vez mais terreno. As vitórias recentes de Kiev são insignificantes diante da ofensiva russa, que tem avançado milímetro por milímetro nas vastas planícies do Donbas. Os civis estão sendo forçados a fugir para o oeste, e as imagens de cidades devastadas são cada vez mais comuns. A perda de território e a morte de milhares de ucranianos estão criando um cenário de desespero, e a ideia de uma vitória militar completa de Kiev está cada vez mais distante. O impacto de Donald Trump. E agora, com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, a guerra pode tomar um novo rumo. Trump já deixou claro que, em sua visão, a guerra precisa acabar, e rápido. Ele prometeu encerrar o conflito em 24 horas, algo que pode parecer uma fantasia, mas não podemos ignorar o peso das suas palavras. Sob sua administração, os Estados Unidos poderiam diminuir drasticamente o apoio militar à Ucrânia. Trump é conhecido por ser desconfiado das implicações da guerra e dos recursos que os Estados Unidos têm investido. O que acontece se o presidente eleito decidir reduzir a ajuda ou até abandonar completamente Kiev à própria sorte? A Ucrânia poderia se ver sozinha diante da máquina de guerra russa, a recusa de negociações e a estratégia de Zelensky. Por outro lado, o governo de Zelensky ainda rejeita qualquer tipo de negociação com a Rússia, apesar de estar claramente ciente de que a situação está se tornando insustentável. O conselheiro de Zelensky, Mikhailo Podolyak, é firme em afirmar que, enquanto a Rússia não pagar um preço mais alto, não haverá diálogo. No entanto, o que está em jogo é a sobrevivência da própria Ucrânia. A recusa em negociar pode ter um custo altíssimo para o povo ucraniano e os próximos meses podem ser cruciais. Zelensky, por sua vez, busca se aproximar de Trump, tentando mostrar que está disposto a ser flexível e que pode ser um parceiro viável para os Estados Unidos. Mas a realidade no campo de batalha está tornando essa jogada o plano da vitória de Zelensky e os recursos estratégicos. Zelensky sabe que não pode se dar ao luxo de perder mais terreno e, com o apoio dos Estados Unidos cada vez mais incerto, ele traçou um plano ousado. No seu plano da vitória, ele sugere que as tropas ucranianas poderiam substituir as forças americanas na Europa após o fim da guerra, uma proposta que pode parecer estratégica, mas também arriscada. Além disso, a Ucrânia possui vastos recursos naturais, como urânio, grafite e lítio, essenciais para o futuro energético do Ocidente. Zelensky quer usar esses recursos como moeda de troca, mas a resistência dos aliados em aceitar um ingresso imediato da Ucrânia na OTAN está criando um impasse diplomático. A incerteza sobre a adesão à OTAN e os desafios de segurança. A adesão da Ucrânia à OTAN, algo que Zelensky considera essencial para garantir a segurança de seu país, continua sendo um ponto de discórdia entre os aliados. Mais urgente, no entanto, líderes como os Estados Unidos e a Alemanha parecem hesitar em apoiar uma adesão plena à OTAN, o que coloca a Ucrânia em uma posição extremamente vulnerável. Zelensky já afirmou que aceitaria a adesão limitada às áreas sob controle ucraniano, mas até agora não houve nenhuma proposta concreta. Se essa situação persistir, a Ucrânia pode se ver sem as garantias de proteção que tanto necessita. O papel das potências ocidentais e a pressão sobre a Rússia
Enquanto isso, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos e seus aliados, continuam a pressionar a Rússia com sanções econômicas. O impacto dessas sanções ainda está longe de ser decisivo. A economia russa, apesar de sofrer com inflação e uma moeda desvalorizada, tem se mostrado mais resiliente do que muitos previam. A situação pode mudar, mas a pergunta é: até onde Putin vai ceder? A cada dia, o número de soldados russos mortos aumenta e a pressão sobre o Kremlin cresce. A guerra pode estar consumindo a Rússia de dentro para fora, mas até que ponto isso forçará Putin a buscar uma negociação? O futuro incerto da Ucrânia e da Europa, o cenário é alarmante. Em 2025, o futuro da Ucrânia e da Europa estará em jogo, e as decisões que serão tomadas nos próximos meses podem determinar o destino de milhões de pessoas. Com a Rússia avançando, a pressão dos aliados ocidentais diminuindo e a ameaça de um novo tipo de equilíbrio de poder global, estamos à beira de um colapso ou uma reviravolta. O que será do povo ucraniano? E o que acontecerá se os Estados Unidos decidirem, como muitos temem, virar as costas para a Ucrânia? A resposta pode ser mais devastadora do que imaginamos. O que você acha do futuro da Ucrânia e da Rússia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está em jogo nesse conflito. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. O fim da guerra pode ser apenas o começo de um novo e perigoso capítulo para o mundo.